força magnética. Vocês vejam aí que aí em cima da mesa o negócio está bem recheado. Tem bastante coisa para conversar, tá? Mas o que nós vamos tratar aqui no aspecto, já falamos de força elétrica no caderno 3, né? Agora vamos falar da força magnética. E para isso nós vamos observar alguns tipos de fontes de campo magnético, né? Causado por ímãs permanentes, causado por corrente elétrica, tá? Como essa força aparece. Então isso nós vamos tratar aqui. Para isso aí na apostila, no roteiro que eu lhe trouxe, no roteiro mostra uma quantidade aí de materiais que nós vamos utilizar, os ímãs permanentes, nós vamos trabalhar com um conjunto aqui que vai simular uma campainha. Na verdade nós temos 3 aqui para fazer isso. Nós vamos falar sobre a lei de Biot-Savart, nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre histerese magnética. E vamos voltar à força magnética, aquela equação de Lorentz lá de trás, primeiro caderno, vamos voltar de novo a ver sob uma nova ótica. Tá? Para isso, então, vamos iniciar com aquela parte teórica simples, só revisão, né? Normalmente não tem nada de novidade. E ela começa aí falando da força magnética, né? Aquela partezinha da equação de Lorentz que diz respeito apenas à força magnética. E que também no caderno 1 já foi mostrado para a gente. Ela dizia o quê? Que sempre que eu tinha uma carga em movimento de cargas, na presença de um campo magnético, essas cargas estariam sujeitas à ação de uma força, a força magnética. Nem sempre isso iria acontecer, né? Dependendo da orientação da movimentação da carga. Aliás, era o único caso que isso não ocorreria, né? Quando a carga se movesse a mesma orientação da linha de campo magnético. Então, nesse caso, a força magnética seria nula, mas saiu desse alinhamento a coisa. E tanto era mais forte essa força magnética, quanto mais aproximasse da perpendicularidade entre os dois vetores, né? Referente ao vetor velocidade, ou seja, de movimentação da carga, e o do campo magnético. Essa equação que eu falei para vocês lá atrás, que ela não era das melhores, né? Porque ela não era muito amigável. Nós falamos disso aqui, lá no caderno 3, no caderno 1. Não era das mais amigáveis, mas então nós vamos recolocá-la novamente numa forma que a gente entende que é melhor. Essa equação número 1 está aí, como eu falei antes, em outras oportunidades. A dificuldade de se usar é porque normalmente não tem essa informação do vetor velocidade das cargas, né? Isso aqui na teoria, na sala de aula é fácil, né? Se eu coloco um vetor lá representando esse vetor velocidade, está tudo certo. Mas na prática, verificar isso, né? Medir, quantificar é complicado. Então, seguindo aí o roteiro, né, da equação 1, tem uma figura número 1 que mostra 2 ímãs permanentes, exatamente aquela situação do motor DC que nós fizemos. 2 ímãs permanentes, gerando entre eles um campo magnético, né? E no meio deles eu tenho uma espira. Se vocês olharem, na verdade pelo desenho não aparece a espira, mas aparece a orientação da corrente entrando aqui no plano do papel. Então seria uma daquelas laterais da espira que nós vimos lá no experimento do motor. E aqui o campo magnético para a esquerda. Então eu tenho um campo magnético para a esquerda, eu tenho um I entrando no plano do papel, né? Quando eu faço produto vetorial I vetorial B, meu polegar aponta para baixo, que seria a orientação da força magnética. Então a gente entenderia que essas cargas, no caso a lateral, né, da espira, tenderia a ir para baixo. Eu já falei a vocês também, não vi isso, Edinaldo, ninguém enxergou isso. Na verdade nós vimos o torque, né, flexionando cada um dos lados opostos da estrutura. Mas se eu tivesse só um fio longo passando ali na região dos condutores, dificilmente também eu veria alguma coisa, né? Porque essa força magnética ela é muito pequena, né? Precisaria tornar mais intenso o campo magnético, né?
a corrente no fio para poder verificar realmente essa força magnética, enxergar a atuação dela. Ela é pequena. Né? Mas daqui a pouco nós vamos ver na próxima aula como aumentar esse efeito aí. A gente vai conseguir aumentar esse efeito. Tá? Então aí na apostila, ficando aqui no meu... Vou falar aqui. Então nós vamos pegar, sair da equação para a equação 2, que nós já falamos dela lá atrás, né? Só que na forma diferencial, IDL vetorial B, é a expressão para diferencial de força, a equação número 2 que está aí. Tá? E quando a gente quer pegar ao longo de toda a estrutura, ao longo de todo o percurso que as cargas vão percorrer, a gente integra essa equação todinha. Então fica a integral de menos I, integral de B vetorial dl, equação número 3. Tá? Observem que o I saiu da integral, considerando a corrente constante, não há variação dela, com a posição é a mesma ao longo de todo o percurso, ela saiu da equação, essa é a equação 3, e a 4, ele mudou a equação, saiu a integral e trocou o sinal, sumiu o sinal de menos. Né? Na realidade, esse sinal de menos sumiu quando ele inverteu o produto vetorial. E a integral aí foi feita considerando que nessa equação toda aí o campo é uniforme, ou seja, ele não varia com a posição, então ele sai da integral, funciona como uma constante. E aí fica só a integral de dl, que é o comprimento, ou seja, o total do percurso que eu tenho. Então ficou a expressão que está aí, IDL vetorial B. O que a gente conclui de importante aí, de destaca nessa equação número 4, que não tem nenhuma novidade para a gente? É o fato, essa frasezinha que tem logo aí embaixo, aí, que diz, olha, o efeito dessa força, essa força magnética, ele vai ser sentido também, vai ser percebido em outro meio qualquer, não necessariamente num fio condutor. Tem que ser um meio que permita o deslocamento das cargas. Se eu sou isolante, isso não vai acontecer porque eu não vou ter as cargas em movimento. Mas no momento que eu tenho essas cargas em movimento, essa força magnética ela pode ser percebida. Nós vamos fazer um experimento aqui para mostrar isso. Eu preciso que o meio dê condição para que a carga seja conduzida, para que ela se movimente. Então não necessariamente precisa ser um fio, né? Chapa metálica, não precisa ser isso. Tá? Em nenhum canto vocês vão ver escrito que essa força magnética é resultado do movimento de uma carga num fio condutor na presença de um campo magnético. Não diz isso, apesar de que ali ela está presente, né? Pode estar presente, mas não fala isso. Fala em movimento de carga na presença de um campo magnético. Agora, onde ela está se movimentando é o que nós vamos discutir aqui, mas não necessariamente num fio condutor. Tá? Então essa é a expressão número 4 e fica o alerta dessa última frase, logo após a equação 4 aí, que é o que nós vamos comprovar aqui. Isso é a parte importante. Em seguida, nós vamos falar de dois fios paralelos conduzindo corrente. Isso aqui deu salvar, vamos lá de trás. Então nós vimos lá atrás, em teoria 1 ainda, né, quando eu tinha dois fios paralelos conduzindo corrente, a ação dessa corrente num fio aqui, ela acoplava ou interferia no fio outro, 2, e do mesmo modo 2 sobre 1, ou seja, tinha um efeito recíproco de um contra, como se fosse aquele efeito de ação e reação. Essa ação mútua de um fio no outro, a corrente que passa num gera um campo magnético, esse campo magnético do primeiro fio acopla no segundo fio, que por sua vez também tem uma corrente circulando nele, gera um campo magnético, esse campo magnético do segundo acopla no primeiro, essa interação entre eles produzia um efeito de atração ou de repulsão entre os fios. Nós vimos isso lá atrás, né? Teoria 1. Então lá dizia, quando as cargas se movimentavam, as correntes eram a mesma orientação, os fios, eles se... Vai na sorte?
O que é isso? O que acontecia? Exatamente o outro caso. Sentidos iguais para as correntes, elas se aproximam, eles se afastam do som contrário. Eu até costumo sempre falar aqui para as turmas, pessoal, mas não seria o contrário, que nós aprendemos também na teoria 1, né? Cargas de mesmo sinal, elas se afastam, no sentido contrário, elas se aproximam, né? E agora parece que está dando um choque de ideias aí de entendimento. Eu acho que eu não compreendi alguma coisa, o senhor está falhando atualmente. Não é uma coisa nem outra, né? Lembram que quando nós falamos dessa história de atração, cargas, sinais contrários se aproximam, o mesmo sinal se afasta, nós falamos na eletrostática, as cargas estavam estáticas, não estavam em movimento. Agora eu estou falando do carga em movimento, em função de que eu tenho uma corrente elétrica, uma situação diferente, não dá para comparar abacaxi com laranja, certo? Então é isso que mostra aqui. Mas, para comprovar, se vocês olharem, aqui tem no desenho duas gravuras, olha lá. A gravura A e a gravura B, que mostra dois fios paralelos, né? Aqui na esquerda eu tenho os fios em sentidos contrários, o da direita entrando aí no plano do quadro, e o da esquerda aqui dele na direção de vocês, então, sentidos contrários, né? Então a gente, se for olhar aqui, pode ser induzido a alguns equívocos, né? Vejam lá, eu tenho esse fio aqui, o fio 1, aqui o fio 1, corrente para lá, né? Saindo aqui, pode olhar o desenho então, corrente aqui, o campo magnético gerado por ele faz essa orientação aqui, sentido anti-horário, olhando aí para vocês, sentido anti-horário, né? Mas se eu for olhar o efeito que ele vai fazer nesse fio, o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente entrando, tenho um campo magnético nesse sentido, ó, ou seja, aqui do lado esquerdo dele, eu tenho um campo magnético para baixo, eu tenho uma corrente para lá, essa da direita, campo magnético para baixo. Quando eu faço o produto vetorial I vetorial B, que é esse que está aí na equação 4, então I para lá e o B para baixo. Então como é que eu faço o produto vetorial? Faria lá esse aí e o outro para baixo. Como é que eu faço o produto vetorial? Aqui, ó. Não é isso aqui? I para cima de B. Meu polegar vai para cá, para a esquerda. Aí eu vou olhar, mas no desenho aqui a força nele não está aqui para a esquerda, está para a direita. Bom, tá de novo a tolice aí, né? E realmente, onde é que está a tolice? A tolice está no que eu falei ainda há pouco. A ação, ela é recíproca, da ação do campo magnético gerado por um fio em relação à corrente que passa no outro. A análise que eu fiz aqui foi completamente equivocada, porque eu fiz a corrente dele, indo para lá, com o campo produzido por essa mesma corrente. Esse I que eu fiz aí, para baixo, foi usando a corrente apontando aí para vocês. Mas eu não tenho que usar essa, eu tenho que usar a corrente do fio 2, que está no sentido oposto. Então, no sentido oposto, olha lá, essa orientação aqui, no lado esquerdo desse fio 1, aqui do lado da esquerda, estaria para cima o B. Então, quando eu faço o produto vetorial I vetorial B, o polegar vai para a direita, ou seja, o fio 1 aqui, esse da esquerda, ele vai na direção que se afastando do fio 2. E aí realmente, sentidos contrários, a gente começa a ver que eles se afastam. Se eu fizer a mesma coisa para o fio 2, a esquerda ele também vai para a esquerda. Então um para cá e o outro vai para cá. Se fizer para os sentidos iguais, vocês vão ver que as duas forças vão para dentro, né? Ou seja, tendendo a aproximar os fios. Então atenção para isso, né? Essa relação de interação de campo magnético com corrente são de entidades diferentes. A corrente é num fio e a força nesse fio é devido ao campo magnético produzido pelo outro fio, ou seja, devido à corrente no outro fio. E é lógico para a gente isso, né? Pensem bem, se não fosse assim, se o próprio fio se autoalimentasse nesse sentido de receber essa força magnética,
Era tranquilo, a gente inclusive já deveria ver aqui mesmo na rua, né? Alguma coisa assim. Fio energizado, corrente passando nele, ou aqui no laboratório vocês já deveriam ter visto isso. Energiza o fio, né? Um cabozinho daqueles pequenininho, e aí vocês veriam esse fio. Obviamente eu tenho a corrente, obviamente eu tenho o campo magnético, a interação entre eles me resultaria numa força magnética sobre esse fio. Vocês deveriam ver uma hora ou outra, não, é porque ele de novo disse que é muito pequena essa força magnética, por isso que nós não vimos. Mas está lá, sim, ele disse que está lá. Nesse caso eu não falei isso não. Mas se fosse isso verdade, vocês, em algum momento veriam esse fio se aproximando aqui na rede, vocês veriam isso, alguém já viu isso? Não, né? Não tem isso. Por quê? Porque eu preciso dessa interação entre o fio, que está aqui, e esse campo magnético, que está lá naquela expressão número 1, QV vetorial B, esse campo B ele é externo, é produzido no outro canto. Então eu tenho carga em movimento na presença de um campo magnético externo, outro. Essa carga em movimento ela produz uma corrente elétrica, então ela tem um campo magnético associado a ela, esse movimento de carga. Mas o que eu vou identificar a força magnética é um agente externo que produz um campo lá, não sei aonde, não me interessa onde foi isso, mas é um campo lá, e que essa carga está passeando aqui nessa região onde esse campo magnético aí, que veio de não sei lá onde, está presente. Ok? Então não vamos esquecer disso aí. Pessoal, essa situação, como diz aqui o texto, é o que nos leva à lei de Biot-Savart, né, que vai identificar exatamente o campo magnético associado a essa interação entre dois fios conduzindo corrente e posteriormente a força magnética entre eles. A expressão 5 é a da lei de Biot-Savart, que identifica o campo, e a que fala da força magnética é a expressão número 6. Observe a expressão 6 que está aí colocada. Também não é uma novidade, também estava lá em teoria 1, isso foi colocado lá para vocês. Diz lá que essa força magnética, seja ela de atração ou de repulsão, a expressão é a mesma, ela depende do μ, permeabilidade magnética do meio entre os materiais. Então vejo que dependendo dessa permeabilidade magnética, essa força pode aumentar ou diminuir. Mas na prática é um elemento que é difícil de eu ficar mexendo, né? Porque normalmente é o meio que envolve ali os fios. Isso eu não tenho muito controle. Estabelecia o local de trabalho, aquilo que está ali, eu não tenho muita margem de manobra. Então não tenho muito o que está fazendo com ele. E lembrem, só para observar também esse valor aqui, essa questão aqui da força magnética, vejam que o μ, vocês lembram qual é o valor dele? No vácuo, no ar, aqui? 4π 10 a menos 7. 10 a menos 7, né? No sistema internacional. 4π 10 a menos 7. Então eu tenho o fator 10 a menos 7 multiplicando aí. Então vejam que mesmo que eu entre aí com valores grandes aí para corrente, vai ser complicado eu combater esses 10 a menos 7. Então vejam que sempre é valor pequeno. Tá? O outro elemento importante aí são as duas correntes. I1 e I2, são as correntes nos fios. Essa eu tenho controle. Então essa aqui fora eu posso dar um jeito nela. Mas assim mesmo é limitado pelo tipo de fonte que eu tiver. Então eu vou pegar aqui uma fonte dessa aqui, nossa, o limite dela é 3 amperes. Não adianta eu querer mais. Só dá 3. Tá? Só 3 amperes. Então eu tenho essa limitação, mas eu já sei que é algo que eu posso trabalhar um pouquinho. Outro parâmetro também que é proporcional é o L que está aí em cima. É o comprimento do fio. Também é outra coisa que eu vou ter limitação. Se for, como essa expressão é válida para fios retilíneos e paralelos, eu vou ter uma limitação, por exemplo, aqui nessa sala. Não dá para ir muito longe. Né? Então, esse L também está limitado. E eu posso também, digamos, aumentar essa força se eu quiser, diminuindo esse R que está lá embaixo, que é a distância entre os fios. E também eu não posso fazer, não vai ter limite para isso. Então vejam que eu tenho controles físicos, né? Então, ou seja, quanto mais eu aproximo os fios, melhor vai ser essa intensidade da força. No nosso caso aqui, nós tentamos reproduzir essa situação no laboratório, para que vocês vissem isso. Não foi possível. Não foi possível, Diogo? Não. Nós fizemos aqui um pedaço de madeira, essa largura mais ou menos, ia daqui para aí mais ou menos, ou seja, um pouco mais de 1,5 metro, não dava 2 metros. E aí colocamos
4 conectores, 4 bordas aqui, 2 e 2, esticamos um fio entre um e outro, ou seja, deixamos 2 fios paralelos. Pegamos 2 fontes, tensão, aplicamos nos terminais de um fio e outra fonte no terminal do outro fio. Energizamos o circuito. O que é que eu vou ter? Exatamente a situação que a gente está estudando, que está comentando aqui no momento. Né? 2 fios paralelos conduzindo corrente. Segundo a lei que nós estamos estudando, o que é que a gente teria? Um processo de atração dos fios ou de repulsão entre eles. Ou eles se aproximariam ou se afastariam. Fizemos todo o processo e vamos agora para a prova dos 9. Né? Aí liga, nada. Nem para um lado, nem para o outro. Põe uma lupa, um microscópio, nada. Ninguém vê 1 milímetro mexendo aqui na porra, não dá. Vai até o final do cursor ali da fonte. Não deu certo. O que é que eu posso fazer aqui? Aumentar um pouco o comprimento. Aumentamos um pouco o comprimento do fio. Também não dava, que a sala limitava. Aumentar mais ainda. E agora? Está muito rígido o fio. Afrouxa um pouco mais o fio, né, para não deixar muito esticado, muito tensionado, senão para ele mexer vai ficar difícil. Deixa ele meio frouxo mesmo. Não deu certo. Diminui agora a distância entre eles. Eles já estavam quase encostando. Nada. Aí ficou dureza, né? O que nós pensamos no final? Para aumentar o fio, se for em linha reta não dá certo. Vamos ter que buscar uma outra alternativa. E essa alternativa foi encontrada. Isso que vocês estão vendo bem aqui. Nós enrolamos o fio, bobinamos o fio. O que me interessa? Eu quero que tenha cargas em movimento na presença de um campo magnético. Na essência da expressão, da definição, não fala que essa carga tem que estar em linha reta, não diz que o fio tem que ser reto, né, ou que o caminho reto, não diz nada disso aí. De onde vem o campo, não me interessa isso, é genérico. Então, se eu bobinar o fio, o que vai acontecer? O campo magnético produzido por cada espira, na verdade, é como se eu tivesse um efeito multiplicativo por ele. A intensidade é a intensidade de cada uma dessas espiras. Eu tenho 500, vai ser 500 vezes o efeito de uma. Então, com isso, eu consigo aumentar o efeito do campo magnético, que é interessante para mim. Então, foi o que eu fiz, que nós fizemos, na verdade, e a coisa funcionou. E aí sim nós conseguimos ver esse esquema de atração e repulsão. Tomara que funcione hoje, por exemplo. Senão vai me quebrar as pernas aqui. Né? Então foi isso que nós fizemos. Tá? Então, só para atentar vocês, a expressão que está aí, número 6, ela não é válida para o caso que nós vamos mostrar aqui. Tá? Então, para bobinas em paralelo, circulares, a força de atração e repulsão não é dada por essa expressão 6. Essa expressão 6 é para fios retilíneos e paralelos. Ok? Então, só para... nós vamos usar o esquema das bobinas, o fio bobinado, só para que a gente possa visualizar o negócio. Tá? Antes que alguém chegue lá fora, Ginaldo disse que era essa daqui, essa expressão. Não, ele mostrou lá e eu vi. Tá? Então está aqui, ele diz logo em seguida, com a equação C, exatamente isso que eu falei para vocês. Como eu posso aumentar o campo magnético, né, produzido por um fio conduzindo corrente, é bobinar esse fio, exatamente a alternativa que nós fizemos. Aí quando eu bobino o fio, eu crio aquilo que a gente chama de eletroímã. Nós vamos usar hoje bastante o eletroímã aqui, esse conceito. Então, quando eu bobino o fio, então eu vou criar nas extremidades dele uma diferença de potencial, vou criar nele essa corrente que circula no fio bobinado. Se eu fizer a regra da mão direita, usando a minha mãozinha direita, eu vou criar linhas de campo magnético que vão passar por dentro do fio, por dentro da espira, então volta por fora dele, tá? Eu esqueci. Tens aí um pincel para quadro branco? Alguém tem aí? Não, né? Então, deixei na cima da mesa. Então vou imaginando, lembrando que vocês já viram na teoria, tá? Então a bobina, então quando eu alimento aqui a bobina, as linhas de campo magnético vão passar por dentro dela. Tá? Por dentro da bobina, obviamente. Virar aqui a folha para a gente não se perder. Então aí na folha seguinte, nós temos um desenho de um solenoide. É isso, esse eletroímã, esse solenoide. O que o solenoide tem? É a bobina,
da bobina. E o que ocorre? Quando eu coloco essa bobina ali, faço um monte de volta, o campo magnético passa por dentro dele, a linha de campo, mas vão dar volta aqui por fora, embaixo, em cima, vão dar por fora a volta, fazer o percurso fechado. Perfeito? Só tem um detalhe, nós já vimos isso aí. Como eu quero, para as aplicações que eu vou usar o campo magnético, normalmente eu quero o quê? Reforçar o campo magnético naquela região. Vejam que o efeito de força magnética, especialmente para isso, o valor dela é muito pequeno. Então, tudo que eu puder ganhar aumentando o campo magnético, eu ganho na força magnética no final. Tá? Se eu tenho o fio e só faço o enrolado dele aqui e energizo o fio, eu vou criar esse campo magnético, mas dentro é o ar. Fora é ar também. Então, no ar, nós já falamos aqui, inclusive no experimento do motor, o que acontece com a linha de campo magnético? Elas dispersam. Tá? Elas dispersam. Inclusive, era uma questão, não sei se foi de vocês também, falava sobre isso, perguntava sobre isso aí, eu dizia que quando eu colocava o material ferromagnético, ferroso, dentro do núcleo das espiras, ou seja, lá na armadura, a gente aumentava o campo magnético. Eu fiz essa afirmação. Na verdade, não aumenta o campo magnético. O campo magnético, a quantidade dele é fixa pelos ímãs permanentes. O que eu faço é concentrar a linha de campo magnético ali naquela região. Então é isso. Então, para fazer o solenoide, o que a gente faz? Normalmente coloca um material ferroso ali. Para quê? Para garantir que essas linhas de campo magnético que estavam se dispersando, né, elas sejam concentradas ali. Tá? Essa é a ideia. Claro que eu já disse a vocês que vai ter um probleminha se eu tiver corrente variante no tempo, um probleminha com corrente parasita. Né? Semana que vem vamos dar o remédio para isso aí. Então eu crio o eletroímã desse jeito. E aí vem sempre uma pergunta que eu sempre faço na turma. Bom, então eu tenho um solenoide, tá? Bobina enrolada, botei o material ferroso ali dentro, ele ficou poderoso, virou um ímã poderoso. Mas aí eu quero, na hora de construir, como engenheiro, eu tenho que saber como é que eu vou, onde eu gasto menos dinheiro em construir, de maneira que ele seja o mais barato possível e atenda às necessidades. Essa é a ideia. Então, o que seria interessante para nós? Fazermos um ímã, vamos lá, eu tenho 50 metros de fio, vou bobinar esse fio. O que eu faço esses 50 metros? Eu posso bobinar os 50 metros num solenoide com um diâmetro desse ou um diâmetro menor. Maior ou menor. Obviamente, com um diâmetro maior, eu vou ter menos espiras. Com um diâmetro menor, eu vou fazer mais espiras. Tá? Mas os dois têm 50 metros. O material que eu vou colocar dentro é o mesmo para os dois casos. A pergunta seria, em qual dos dois essa força magnética seria mais intensa? O fino, com mais espiras, ou o de seção reta maior, porém com menos espiras? E baseado em que eu faço a afirmação? Com mais espiras, ou seja, bitola menor. Mas por que eu digo isso? Vocês ouviram o que ele falou? Ele disse que o fluxo fica mais concentrado, a densidade do campo lá dentro das espiras é maior, porque ele vai ter um número maior de espiras. Lembrem que eu reforço o campo quando eu aumento o número de espiras. Ele estava reto, não tinha espira nenhuma. Eu disse ainda há pouco, se eu tiver 10 espiras, eu posso ver o campo dado por uma, o resultado dessa bobinada com 10, ou seja, o resultado de 1 vezes 10. É assim, então isso que ele está dizendo. Se aumenta o número de espiras, a coisa deve ficar melhor nessa situação. E lembrem que a força magnética é proporcional ao campo magnético. Quando aumenta o campo magnético, aumenta a força. Né? Mas vocês concordaram com ele, né? Mas não é isso. É exatamente o contrário. Não dá uma série. Olha lá, vamos pensar direitinho no negócio. Então esse era um raciocínio até lógico. Né? Mas lembrem, detalhe, quando ele faz um número maior de espiras, ou seja, mais fininho, esses 50 metros, o solenoide vai ser
mais comprido. Concorda? O outro que tem menos espiras, colocando uma do lado da outra, para facilitar a ideia, ele vai ser mais curto. Então eu vou ter um mais curto, porém bitola maior, e um outro mais longo de bitola menor. Ele optou pelo de bitola menor. E vocês concordaram. Mas prestem atenção no negócio. A linha de campo magnético, como eu disse, no espaço livre, ela tem uma dispersão muito grande, ela sofre muito com isso. Então, na medida que eu tenho um solenoide mais comprido, lembra que a linha de campo magnético vão passar aqui por dentro, mas vão dar a volta aqui fora. Eu vou ter um espaço para caminhar muito maior, ou seja, a dispersão vai ser muito maior no mais comprido, ou seja, no bitola menor. A piora para ele vai ser significativa. A piora no solenoide, ou seja, o eletroímã, a força magnética determinada por ele vai ser muito menor se comparado com aquele mais curto e a seção reta maior. Outra maneira de entender isso, com a seção reta maior, eu concentro mais linhas de campo ali dentro. Concentrar no sentido de ter mais linhas de campo ali dentro. O menorzinho eu tenho menos linhas de campo, menos espaço para passar. E nós já vimos que, representado por um vetor, campo magnético, e aquilo que nós já falamos para vocês, quando eu concentro mais as linhas de campo num setor, o que eu represento? Mais linhas, um número maior de linhas ali dentro. Eu digo, olha, o campo é mais intenso. Não é assim que a gente representa? Não é assim que nós entendemos? Então, quando eu coloco ele com uma bitola menor, obviamente eu estou diminuindo essa intensidade dele. Ainda vou apanhar com a história da dispersão, que eu já estava combatendo antes. Eu botei o ímã permanente, já o material ferroso lá dentro, exatamente para combater essa dispersão, não foi? Aí eu combato de um lado e avacalho do outro quando eu estico o solenoide. Tá? Então ficamos aqui no aspecto qualitativo. Claro que aqui ninguém vai fazer conta, qual seria... Não estão preocupados com isso, mas para que vocês tenham esse sentimento aí. Tá? Aí depois da figura 3 tem a expressão que determina a densidade de fluxo magnético no interior do solenoide, né? Então vejam a expressão número 7, que essa densidade de fluxo magnético, ela depende da permeabilidade magnética, ou seja, do meio material que eu tenho ali dentro do solenoide, no interior dele. Né? Esse Mi é a permeabilidade magnética desse meio. Quando eu tiro ar, é no Mi0, 4π10⁻⁷. Se eu entro com material ferromagnético, material ferroso, o que acontece? Esse valor aí vai para casa de centenas de vezes, 100 mil vezes, eu posso atingir valores assim. Então são distâncias muito grandes. Né? Um eu estou com 10⁻⁷, outro eu vou ficar com 10⁵, por exemplo. Olha a diferença, uma faixa de 10 a 12 entre um e outro. É muita coisa. Né? Então, Mi é um fator que aumenta esse B. A outro é o número de espiras, mas eu tenho que ter cuidado com essa história, então, que se faz muitas vezes, não alongar, então eu faço camadas desse enrolamento. Eu preciso desse número de espiras, não tem jeito, ao invés de colocar uma do lado da outra, eu faço camadas, aí com isso eu não alongo muito a estrutura, também é uma possibilidade. A outra possibilidade que é aumentar a corrente. Corrente direta no fio, a corrente de alimentação do solenoide. Mas esse aí eu tenho limitação, né? Eu tenho que ter uma